Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, mas muito importante. É preciso informação, porque é através da informação que a gente dissemina, que a gente acaba com muitos preconceitos. E hoje a gente vai falar sobre dietas, sobre transtornos alimentares e a influência da mídia em tudo isso. Em um mundo que a quantidade de seguidores, de pessoas que usam o Instagram, que usam o WhatsApp aumenta todos os dias. O Instagram já passou só no Brasil mais de 2 milhões. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a influência. E eu te convido a ficar com a gente. Lembra que você consegue acompanhar a gente através do Instagram Telecab 10, do YouTube Telecab e também no canal 10 se você tem Telecab. Você consegue compartilhar o link através do YouTube, mandar para aquela sua amiga que está fazendo um tratamento, para aquela sua amiga que você está lembrando dela enquanto você vai ouvir as respostas da nossa Nutri que a gente convidou. Então fique à vontade, fique com a gente que o programa está recheado de informação. Deixa eu apresentar ela que já esteve aqui, está retornando, Raquel Carvalho, que é nutricionista, e é um prazer ter você novamente aqui. Eu que agradeço o convite novamente, esse assunto incrível que a gente vai falar hoje, super pertinente, né? Que tem se agravado cada vez mais e as pessoas, infelizmente, não buscam muito ajuda. Então é interessante a gente esclarecer sobre isso, até para as pessoas se identificarem, né? E conseguirem buscar a ajuda de um profissional e viver da melhor forma possível. Com certeza, você já começou falando um tema muito importante, se identificar. A pessoa perceber que não está sozinha, perceber o que é que está acontecendo com ela, com o corpo dela, e que tem tratamento, que não é normal ficar assim, né? Que tem como você melhorar. Com certeza, é fundamental, né? O primeiro passo, como a gente chama, é o reconhecimento do problema para, enfim, poder tratá-lo. Isso, o tema que a gente escolheu, que a Raquel também sugeriu e a gente escolheu juntas, é dietas restritivas e a influência das mídias nos transtornos alimentares. Então, para a gente começar destrinchando um pouquinho desse tema, que é um pouquinho grande, mas a gente vai explicar tudo ao decorrer do programa, o que são essas dietas restritivas? Acho que o nome já explica, mas eu queria que você explicasse também. Dietas restritivas nada mais são do que quando uma pessoa ela isola um grupo alimentar, ela para de comer, ela corta algumas coisas da alimentação dela, ou então, simplesmente, ela come apenas um grupo alimentar. Como, por exemplo, a dieta low carb. Ela elimina, em grande parte ou totalmente, o carboidrato. Tem a dieta da sopa. Tem inúmeras dietas hoje em dia, né? A gente vê que as pessoas cada vez mais estão aí fazendo dietas. Dieta da sopa, dieta do ovo, dieta mediterrânea. E várias outras que é inventada no decorrer dos dias, dos anos, né? Isso, você falou que são inventadas. E aí você também deu o exemplo da low carb. Isso. Então, assim, é muito importante se você... Algumas pessoas precisam fazer esses tipos de dietas mais restritivas e também falar um pouquinho sobre os riscos que uma pessoa tem de fazer isso só. É muito importante falar sobre isso. São várias lacunas, né, que a gente pode preencher sobre esse assunto. Quando uma pessoa faz uma dieta restritiva, a gente tem que observar o porquê dela estar fazendo aquela dieta. Por exemplo, para que eu, como profissional, passe uma dieta restritiva para um paciente, eu preciso analisar o caso clínico dele, se ele tem alguma alteração e por que ele está fazendo aquela dieta. Muitas vezes o paciente já chega para mim com aquela dieta que ele já estava fazendo e não deu certo. Em que situação eu passo uma dieta restritiva para o meu paciente? Numa situação em que ele, por exemplo, está com a diabetes descompensada, a glicose descompensada. Então, a gente precisa fazer uma alimentação onde a gente reduza essa quantidade de glicose no sangue. Então, é preciso uma dieta mais restritiva. Mas se você parar assim para observar, a maioria das pessoas que fazem dietas restritivas, elas não fazem com acompanhamento de um profissional. Às vezes é porque ela quer um resultado muito rápido e vai nos meios mais fáceis. Isso, às vezes vai no Instagram, vai no Google, dá uma pesquisada lá para saber a dieta mais fácil, a que ela vai conseguir aquele resultado mais rápido. E tem perigos, tem prejuízos. Com certeza. É como você falou, né? Os riscos, eles são inúmeros. Quando você exclui um grupo alimentar da sua alimentação, você deixa de comer alguns tipos de nutrientes que são essenciais para o nosso corpo. O nosso corpo ele é uma máquina incrível, ele se adapta muito rápido a diversas situações, mas ele precisa de tudo um pouco, dos nutrientes necessários para que a gente possa sobreviver. Então, quando você exclui um grupo alimentar, tecnicamente você exclui alguns nutrientes. Então, você vai ter o quê? Um déficit nutricional e pode também, né, uma coisa que é muito importante, as dietas restritivas, elas podem levar também a desenvolver transtornos alimentares.
Isso, quando a gente está falando sobre a dieta restritiva e você falou que é eliminar ou tirar quase tudo, o carboidrato ou até outra parte da comida, se a pessoa não estiver bem ali, eu falo até psicologicamente, ela vai ficar muito instável. Eu acho que quando a gente fala de restringir uma comida que você está acostumado, já mexe com o humor, né? E se a pessoa não estiver bem, ela vai poder ter uma crise, ela vai estar instável. Até mesmo a conduta de alguns nutricionistas, né? De não excluir, de não proibir o paciente de comer nada. Porque o que é que acontece, né? A gente fala assim, se eu falar para o meu paciente, olha, você não pode comer pizza, automaticamente eu estou fazendo com que ele pense naquela possibilidade e ele deseje aquilo. É como a gente fala, né? O proibido é mais gostoso. Se eu falar para você, Beatriz, não pensa na cor vermelha, automaticamente você vai pensar na cor vermelha. Então é como se eu estivesse instigando o meu paciente naquela restrição. E não é interessante a gente restringir as coisas, né? É como eu falo, não existe aquilo de alimento permitido e alimento proibido, aquele terrorismo nutricional que a gente vê, né? Ah, isso pode, isso não pode. Tudo pode desde que seja com equilíbrio. A gente preza muito, porque muitos alimentos têm aquela memória afetiva, tem aquela coisa que traz aquele conforto, né? A gente sempre comeu o bolinho da vovó, então é interessante quando a gente quer comer, não ficar se privando demais. Isso, e quando a gente fala sobre uma dieta que corta muitas coisas, eu penso logo que a pessoa fica enjoada, que fica às vezes com ansiedade. Eu fico, pelo menos, eu brinco assim, se eu tô com fome, eu tô chateada. E aí eu como e fico feliz, sou uma nova pessoa. E aí, brincando com isso, mas pelo menos se aplica muito à minha realidade, eu sou muito assim, quando eu tô com fome, eu já tô no meu canto triste. E aí, se eu me sinto assim, aí o perigo do exagero, né, de você sempre atribuir a comida. Por exemplo, eu tô triste, então hoje eu vou comer para ficar feliz, ou vários outros pensamentos assim. Exato, e eu vou afirmar que não é só você, tá? Todos nós passamos por isso. E é fisiologicamente comprovado. Por exemplo, quando você dorme mal, influencia no seu apetite, né? A gente tem um neurotransmissor, né, no nosso cérebro, chamado hipotálamo. Ele controla a nossa saciedade e a nossa sensação de satisfação com a comida. Nossa saciedade e a nossa fome. Então, quando você não tem um controle total daquilo ali, é porque tem algo desregulado. E quando você come, você libera dopamina e você fica feliz. Então, da próxima vez que você estiver triste ou estiver com alguma coisa que você não está bem, então o seu cérebro ele vai resgatar essa memória. Ah, quando eu comi naquele dia, eu fiquei feliz e eu estou precisando ficar feliz. Então, o seu corpo vai fazer com que você sinta a necessidade de comer. Comer comidas altamente palatáveis, né? Não é qualquer comida, não é a maçã, por exemplo, que vai liberar a dopamina e você vai ficar bem. É uma comida super palatável. Então, o que acontece? Você come, libera a dopamina, liberou. Só que quando essa dopamina ela é muito rápida, quando ela cai para os níveis inferiores, ela não cai para os níveis basais, não fica naquela média boa, ela cai para menos ainda. Então, quer dizer que você fica menos feliz ainda. Você fica mais triste do que você estava antes. Então, faz com que você deseje ainda mais comer para liberar mais. E é aquele ciclo vicioso que não tem fim. A explicação do que acontece aí toda semana com todo mundo. Agora foi a explicação científica. Deu para você entender também um pouquinho do que acontece dentro do seu corpo quando você se sente assim, como é que funciona, né? Não é só a felicidade e a tristeza, tem toda uma explicação. E a gente falando sobre ansiedade, sobre como o nosso corpo funciona, a gente entra também na parte dos transtornos alimentares. E eu queria que você explicasse pra gente o que são transtornos e até quais são. Os transtornos alimentares nada mais são do que um distúrbio, né, que o indivíduo tem, persistente, em relação ao comportamento dele com a comida. Os transtornos alimentares em si, eles são multifatoriais, né? Questão fisiológica, como eu acabei de explicar, a diabetes pode influenciar, a hipertensão, o ambiente onde a gente está inserido, por exemplo, você está numa casa onde todo mundo se comporta mal, come mal, você está inserido naquele ambiente, você pode sim desenvolver um transtorno alimentar. Quando você está também de frente, né, o que é o nosso tema hoje, de frente para as mídias, lá rodando o Instagram, você já está insatisfeita com o seu corpo, você olha lá para o Instagram, a blogueira lá com 500 procedimentos diferentes, ou então aquela blogueira fitness que já treina há 10 anos e você quer aquele resultado imediato. Então, por tentar meios mais fáceis, que não existem, né?
A empresa hoje em dia, né, lucrando cada vez mais, a indústria lucrando com medicamentos, com tudo aí, vendendo produtos, né, para ofertar aquele corpo, bota uma blogueira super lindona para apresentar um produto e diz que aquele produto vai deixar a pessoa assim. Então acaba que mexe com o psicológico, as pessoas querem aquele resultado, compram aquele produto, às vezes nem tem condições, mas dão um jeito, compra e não tem o resultado da blogueira. Acontece o quê? Fica frustrado, fica triste, aí vai acontecer toda aquela questão novamente. Para ficar feliz eu faço o quê? Vou comer. E realmente se torna esse ciclo vicioso aqui. Quando a gente começou a falar de blogueiras, de influências que a gente vê nas redes sociais, eu lembrei que teve uma fase da minha vida, eu falo muito velha, mas teve uma fase da minha vida que eu vi que eu estava seguindo pessoas muito diferentes de mim. E eu falo muito diferente de mim em tudo, no biotipo, no cabelo, no rosto, tudo era muito diferente. E aí eu comecei justamente a ficar insatisfeita comigo. Ah, eu quero ser assim, eu quero ser assim. Tá, mas como é que eu vou ser assim se eu sou tão diferente delas? Não só o corpo, mas a realidade também da vida, como a gente fala. E aí eu disse, eu vou deixar de seguir algumas, que eu vejo que não dá certo, outras eu vou continuar a seguir, mas eu vou procurar pessoas que pareçam mais comigo. E aí eu procurei meninas mais magrinhas, procurei meninas com cabelo parecido com o meu, e tudo isso, e aí você pode também ver do seu jeito se identificar com outras. E hoje eu vou ver o miteado pro meu cabelo, e a gente acaba se identificando e realmente é real, como afasta esse pensamento quando você procura pessoas, porque sempre tem, mais parecidas com você. E a gente tende muito a se comparar, né? Eu queria ser assim. Eu quero ter o corpo assim. Às vezes é um corpo que é inalcançável para a realidade da pessoa. Já aconteceu várias vezes em consultório, né? O paciente chega com a foto assim, eu quero esse corpo aqui. Calma, vamos conversar, né? Você precisa querer o seu corpo na sua melhor versão. Não tem que querer o que é do outro. Você tem que querer o que é seu, tem que valorizar o que é seu. Mas eu não gosto do meu corpo. Você tem que mudar. Não porque você odeia o seu corpo, mas sim porque você ama ele. Porque ele é que permite você andar, você abraçar as pessoas que você... eu não gosto dos meus braços. Mas são os seus braços que te permitem abraçar as pessoas que você ama. Então você tem que mudar porque você se ama, porque você valoriza o seu corpo. Não por odiá-lo, por não gostar de como ele esteja agora. E o nosso corpo, ele é reflexo das nossas atitudes, né? Com toda certeza. E acho que você se inspirar é bem diferente do que se comparar, né? Como você está falando. Eu quero ser igual aquela pessoa ali que ela treina, ela trabalha, E aí é diferente, você se inspirar nela do que você já chegar com a foto, como você está falando, eu quero ser igual a ela. É muito diferente. Com certeza. E antes de você querer o que é do outro, pega a bagagem dele, vê o que ele carregou para chegar naquele resultado. A disciplina, treinar de segunda a segunda, se alimentar bem, não sair para comer besteira. Aí a pessoa está querendo o mesmo resultado e não faz nem o mínimo, o básico bem feito. O básico bem feito. Eu lembrei agora dessa frase que você falou Sim. da outra vez que veio. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, tá bom? Não sai daí que a gente volta já. São 2 edições. A primeira, ao 12:30. E a segunda, às 6:30 da noite. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Filho, e a faculdade? Como é que está? Filho, hoje eu encontrei aquele seu amigo, o Léo. Ele vai ser pai.
sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Para sua devida cobrança. Carlos, Theo respondeu? Não. Ainda não. Acho que algo aconteceu. Acho que eu já sei o que aconteceu. Pai, Ah, meu filho, faz um tempão que eu não tenho notícia sua. Mando mensagem, você não responde, o coração fica apertado, rapaz. me desculpa, pai. Eu estava preparando a surpresa para o senhor. Eu consegui. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Já estamos de volta e o programa, além de estar recheado de informação, também no intervalo a gente está só conversando aqui Sim. sobre o tema, mais informação ainda. A Raquel está compartilhando um pouquinho sobre a vida dela e tudo que ela faz também, os esforços para se manter na linha. E é isso que a gente está conversando sobre não ser fácil, né? Exato. Sobre a gente precisar abdicar de alguns pontos, ser muito esforço para você conseguir ser a sua melhor versão, como você falou. Exatamente. É muito interessante, porque você precisa, né, se sentir apoiada nesse processo. Quando você tem um transtorno alimentar, você precisa de uma rede de apoio para te ajudar, porque às vezes sozinho é impossível, a gente não consegue, a gente precisa de ajuda. E essa rede de apoio, né, como eu estava falando aqui para a Beatriz, eu faço parte de uma academia, né, eu treino numa academia onde dia de terça e quinta a gente faz um circuito. No início começou poucas mulheres, hoje em dia são mais de 30. E tem camiseta, tem... Então é aquela coisa, a gente chega naquele dia, naquele horário, tá todo mundo empolgado para ir, por quê? São várias mulheres com o mesmo objetivo. Talvez esse apoio que elas têm lá, esse incentivo de treinar e buscar a sua melhor versão, elas não tenham em casa. Então muitas eu vejo que saem do trabalho de manhã e quando chega em casa à noite, aliás, nem chega em casa, vai direto para academia, porque elas querem aquele resultado, elas se sentem apoiadas umas pelas outras. Isso é muito importante. E eu já prometi pra Raquel aqui que eu vou visitar esse circuito. Vou tentar fazer um pouquinho pra gente passar no quadro aqui, na sexta-feira, o Vive em Movimento. E aí nas próximas semanas a gente vai trazer. Olha, eu acho, Raquel, que eu vou ter que me desafiar também, mas vai ser mais leve. Eu vou pegar o circuito, mas pra quem tá começando. Mas vou me esforçar também, que a gente tem que se esforçar, a gente tem que se desafiar. Com certeza. É um passo de cada vez. Não tem como você começar hoje e dizer, eu vou começar correndo uma maratona. Vou começar correndo 2 quilômetros. Não funciona. Você vai ter que ir um passinho de cada vez. Corre um pouquinho, descansa, corre um pouquinho. E o interessante desse grupo é que uma incentiva a outra. Uma tá cansada, já não aguenta mais correr, a outra, vamos, você consegue. E essa rede de apoio, ela é incrível, ela é maravilhosa, né? Pra gente conseguir testar os nossos limites e ir além. Com certeza, essa rede de apoio, seja de amigos, seja de família, de namorado, de namorada, lhe ajuda a acreditar que você consegue, né? Com certeza. É muito importante a gente estar rodeada de pessoas que nos fazem nos sentir bem, que a gente consegue. Não só de pessoas que nos colocam para baixo, que infelizmente o mundo tá cheio, falando assim popularmente. E aí, a gente voltando a falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares, queria lhe perguntar, a obesidade também é um transtorno alimentar? Não, a obesidade ela não é um transtorno. Porém, né, ela pode ser desenvolvida através de um transtorno. Como? Uma pessoa com compulsão alimentar, por exemplo, né, ela come muito. O que é compulsão alimentar? Vou explicar. É quando um paciente ele come muito em um curto intervalo de tempo, mas é comer muito mesmo, ele perde o controle. É como se ele saísse de si, comesse e depois ele voltasse. Fica mal, fica triste, fica culpado, fica se sentindo frustrado porque ele não conseguiu se controlar. Então ele se acha incapaz de conseguir alcançar um objetivo. Então isso faz com que ele queira comer ainda mais, né, pelo fato de se sentir bem
com a comida. Então, isso é um ponto muito importante, né? Que quando a pessoa come muito, tem vários episódios de compulsão alimentar, ela acaba ingerindo muitas calorias de uma só vez. Isso pode levar a um ganho de peso, que pode levar a uma obesidade, pode levar também a um problema de saúde, como diabetes, hipertensão, e aí é quando a luzinha acende, sabia? As pessoas, às vezes, elas têm vários transtornos, né? E ela não consegue perceber. Mas quando ela chega num grau de obesidade, quando ela chega a um problema de saúde, que ela precisa procurar um médico, aí é quando ela vê. A gente vai buscando a raiz do problema para poder tratar tudo. Aí já vai ser um pouquinho mais complicado, porque já vai ter se estendido muito, né, esse problema. Além da compulsão alimentar, você pode dar pra gente outros exemplos de outros transtornos? Existem vários, né? Muitos mesmo, mas os mais comuns é a bulimia nervosa, né? Que quando o paciente ele come muito, muito, e depois ele se sente mal, culpado, e ele vai através de buscar atos compensatórios, para que aquele peso que aquelas calorias que ele comeu, ele não engorde. Porque tem aquele medo de engordar, medo das calorias. Mas como ele sai de si naquele instante, naquele episódio de compulsão alimentar, ele come muito e depois ele vai ficar frustrado. Aí ele vai atrás de atitudes compensatórias. Obviamente, para você ser diagnosticado com um transtorno, é preciso se encaixar em vários critérios, né? Estou falando assim por cima, mas é algo bem mais complexo. Tem a anorexia nervosa, né, que é quando a pessoa tem baixo peso e ela tem medo de comer. Ela tem meio que uma distorção de imagem. Ela olha para o espelho, ela se vê acima do peso, na verdade ela está bem abaixo do peso. Às vezes até com um grau de desnutrição. Então é preciso tratar. E essas pessoas com esses transtornos, né, elas não têm uma realidade muito real, né? É muito difícil de entender o que é real e o que não é. Às vezes a pessoa não está bem com o corpo, se vê de uma forma e está de outra. Então, inclusive na clínica, né, na prática clínica, a gente tem alguns testes para avaliar, né, alguns testes de transtornos alimentares, de compulsão. A gente tem um quadrozinho com figurinhas para a pessoa marcar no que ela acha que ela está, tipo assim, em qual desses corpos você acha que você se encaixa, em qual deles você gostaria de estar. Às vezes a gente vai fazer o cálculo, é uma realidade totalmente diferente do que a pessoa realmente é. Às vezes ela está com um corpo lindo e ela está se vendo gorda. Às vezes a pessoa está muito abaixo do peso e ela está se vendo gorda. Então, é uma questão de uma equipe, né, de vários profissionais para poder tratar um problema como esse. Era isso que eu ia complementar, que um problema como esse não tem como ser tratado sozinho, só você em casa, se você está se identificando com algumas das questões que a Raquel está trazendo aqui. E muitas vezes só o nutricionista também não tem como, porque a parte da mente vai influenciar muito. Com certeza, é uma equipe multidisciplinar mesmo. Às vezes, médico, né, quando a pessoa tem alguma alteração clínica de algum problema de saúde, psiquiatra, que é o profissional que dá o diagnóstico definitivo do transtorno, psicólogo, para trabalhar os pensamentos, a mente desse paciente, que é fundamental, e o nutricionista com a abordagem, né, comportamental, ensinando o paciente a ter uma boa relação com a comida, porque às vezes as pessoas olham para a comida, eu só vejo calorias, e eu vou falar para você, é muito frustrante. Eu já tive pacientes com episódios de transtornos alimentares e às vezes a gente saía da consulta abalada. Eu disse, meu Deus, eu tô me sentindo impotente, incapaz de ajudar essa pessoa, porque era uma coisa tão complicada, tão difícil, que eu sozinha eu não consigo. Então eu precisava de uma ajuda de um outro profissional. E é importante que os profissionais eles trabalhem em equipe, né? Eu converso com o psicólogo do meu paciente, com o psiquiatra. Tem pacientes que têm medo até de tomar remédio porque acham que vão engordar, né? Então é algo muito complexo para a gente trabalhar toda a equipe. Às vezes o psicólogo também sozinho não vai conseguir. Então é preciso toda a rede de apoio lá, a família principalmente é muito influente. O ambiente que ele está inserido também é muito importante. Então, não só os profissionais de saúde, mas a rede de apoio, que era isso que a gente estava falando no comecinho do bloco, vai ter uma grande responsabilidade, né? E a pessoa, claro, também de se ajudar e de todos ajudarem juntos para que essa pessoa consiga sair daquele estado mesmo que ela está, daquela doença, daquele transtorno. Sim, e às vezes é algo que se desenvolveu, por exemplo, na infância. A criança chorava
e amanhã pega um docinho para você ficar bem. Então, a pessoa, querendo ou não, ela cresce com esse pensamento. Se eu tô mal, eu tenho que comer um doce para ficar bem. Querendo ou não, a gente, né, temos muitas culturas, muitos hábitos disfuncionais que acabam trazendo, né, com a gente alguns tipos de transtornos. E esses transtornos, além desses hábitos que você está dando os exemplos, também pode ter algum fator hereditário que pode estar, além da mídia também que a gente falou, mas o hereditário também pode contar? Pode ser influente sim, porém o ambiente ele é muito mais. O ambiente ele é muito maior do que qualquer outra coisa, é como eu costumo falar, né? Mas a questão hereditária, quando você está inserido em um ambiente, ela pode potencializar os resultados. Então, possa ser que se você está num ambiente onde todo mundo tem mau costume, o hereditarismo vai potencializar essa questão. É isso que a gente vê muito aqui todos os dias no programa, né? A questão hereditária, ela vai somar quando o seu dia a dia já não está indo bem. E aí, se você tem essa questão, é outro fator ainda para ficar mais atento. Porque se seu dia a dia, se a forma que você está vivendo e muitas outras questões não estão indo bem, o hereditário vem para somar de forma negativa. E aí ficam muitos riscos se juntam, né, Raquel? Com certeza. A gente vai para mais um intervalo, na volta tem verdade ou mito, tá bom? Não sai daí. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Já estamos de volta, quero te lembrar que se você perdeu alguma parte do programa, você consegue acompanhar através do YouTube, tá bom? Telecab, fica salvo lá e à noite, às 20 horas, tem reprise no canal 10 e você consegue assistir o programa completinho por lá. Agora a gente volta a conversar com a Raquel Carvalho,
que é a nossa Nutri de hoje, mas a gente vai para o Verdade ou Mito. Daniel, solta a vinheta. Raquel, explica se é verdade, se é mito, por favor, pra gente. O transtorno alimentar, ele só pode acontecer na adolescência? Não, ele acontece em qualquer fase da vida. A adolescência é uma época mais sensível, mais propícia a desenvolver, porque é um momento de descobertas. Então, é onde as mídias influenciam muito também, né? A pessoa tá lá rodando Instagram, tá com o corpo se desenvolvendo. Eu quero ficar com o corpo assim, eu quero ficar com o corpo da blogueira fulana de tal. Então, é aquele momento onde ela começa a abrir os olhos, né? Tanto ela como ele, começa a abrir os olhos para se interessar por alguém, para ter um relacionamento. E ela tenta se sentir atraída, tá? Atraente, né? Mais bonita. Então, querendo ou não, né? Influencia totalmente no comportamento alimentar. Eu não vou comer porque eu não quero engordar. Se eu crescer e engordar, ninguém vai me querer. Então, tem muito isso, né? Na fase da adolescência, é mais por essas descobertas. Que os hormônios à flor da pele... É um conjunto. É um conjunto que, às vezes, pode acabar... É isso que a gente tá falando, que às vezes soma de uma forma ruim, né? Mas qualquer pessoa pode ter, como você falou. De criança, adulto, idoso, qualquer pessoa, ninguém está impune a ter um episódio de compulsão ou um transtorno alimentar. E falando sobre o transtorno alimentar, a compulsão alimentar, muitas vezes é relacionado ao doce ou uma comida salgada que a gente gosta muito. E é relacionado a só isso? Como é que funciona? Não, é mito, totalmente mito. As pessoas tendem muito a falar, né? Eu tô com compulsão de doce. Eu só tô com compulsão de massa, de comer coisa salgada. Isso não existe. A compulsão alimentar é qualquer coisa que esteja disponível. Obviamente, se você tem uma geladeira repleta de boas opções, você não vai pôr opção ruim. Mas o transtorno, para se enquadrar em realmente um transtorno, é a pessoa estar com muita vontade ali de comer e na geladeira ter uma cenoura, uma cebola e ela comer ali do jeito que tá. Isso é um transtorno alimentar. Não existe transtorno alimentar, uma compulsão alimentar de um grupo específico de alimentos. Envolve tudo. Não existe compulsão alimentar, por exemplo, de doce. Não existe. Mas aí, como você falou, você tá com um monte de doce em casa, você compra um monte de doce, que já envolve outra coisa, aquela compra desenfreada, e aí você come tudo, porque é o que você tem, né? Com certeza. Acho que já liga com aquela parte do doce que você estava falando, da parte que a pessoa se sente melhor, se sente mais feliz, e já compra doce, já tá tudo conectado. Quando a pessoa tem episódios, né, com transtornos alimentares, ela se prepara para aquilo. Ela vai comprar muito mais doce, ela vai comprar muito mais comidas palatáveis, de fácil acesso, então ela vai ter ali fácil. Então, eu com um monte de doce na geladeira, eu vou comer uma maçã. Você não vai ver isso facilmente, é muito complicado. É muito complicado. E falando um pouquinho sobre essa questão que você já respondeu, independente do gênero, pode ter transtorno alimentar? A gente viu que a idade todo mundo pode ter, mas e do gênero? Sim, qualquer um pode desenvolver transtornos alimentares. Porém, né, a gente sabe que os homens, eles são mais resistentes a buscar ajuda. Eles têm aquela coisa de autossuficiência, eu não preciso, eu consigo só. E às vezes tem um quadro de compulsão alimentar, mas ele só vai conseguir diagnosticar realmente quando ele estiver naquele grau mais severo, por exemplo, numa obesidade, desenvolver um problema de saúde que precisa tratar. Então, para tratar, ele precisa fazer uma dieta mais restritiva e ele vai sentir isso. Então, é tanto que a gente não passa dietas restritivas para pacientes com compulsão alimentar. Então, é um agravante até no tratamento. É uma coisa que já tem que ser medida. A importância aí da conversa, da anamnese, às vezes de um laudo que você já traz do psicólogo também, você falou sobre a equipe multidisciplinar, Isso. de estar trabalhando junto. E você pode dizer se alguém tem ou não tem um transtorno alimentar só pela aparência, pelo peso? Não tem como saber. Apesar de, tipo assim, muita gente dizer que tem transtorno alimentar, que tem compulsão alimentar, é algo muito mais específico, mais sério do que a gente pensa, né? Não é só aquela vontade absurda de comer e comer, exagerar e comer 3 pães, eu estou com compulsão alimentar. Não é assim que funciona. Precisa ter uma frequência com que isso acontece, precisa ter um volume muito grande de comida, né?
Então, todos esses aspectos precisam ser avaliados. E tem transtornos que a pessoa está muito acima do peso e tem transtornos que a pessoa está muito abaixo do peso. E também não é determinante, né? Não é porque a pessoa está acima do peso que tem um transtorno, nem abaixo do peso que também tem um transtorno. É preciso analisar o caso do paciente mais a fundo. É como eu falo, o ser humano é individual, né? Ele é um ser único com suas peculiaridades. Então, cada um tem os seus motivos, suas crenças, suas dificuldades, o ambiente onde você está inserido, a sua genética. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Tudo isso vai contar muito. E os distúrbios ou transtornos alimentares são uma escolha? Não. É como o nome em si ele já fala, distúrbio, né? É uma falta de controle, é uma falta de percepção, algum problema, né, que está mal colocado ali, seja por uma questão de ansiedade, pode ser uma depressão, questões da mensagem do hipotálamo do nosso organismo, questões hereditárias, o ambiente, tudo isso ele influencia, né? Mas não é uma escolha, infelizmente é um problema bem sério que precisa de tratamento e precisa ser cuidado. Ninguém quer ficar doente, né? Ninguém quer. Então, não seria uma escolha. E algo muito importante que você falou que já vincula com o tema de ontem também, já que a gente estava falando sobre a neuronutrição, é sobre alguns transtornos como a ansiedade e a depressão, e o que a gente come já influencia também no tratamento, na realidade mesmo, no dia a dia, de como a gente se sente com aquilo ali. Às vezes você está tomando remédio, está fazendo exercício físico, mas está comendo muita besteira e acaba agravando um transtorno que você já podia estar melhor e está comendo besteira, não consegue melhorar. Exatamente. É importante, né, você procurar um profissional para que ele te oriente da melhor forma possível. A gente não vai passar uma dieta restritiva para um paciente que tem compulsão alimentar, porque essa restrição vai fazer com que ele queira comer. E ele pode passar assim 15 dias, 30 dias fazendo aquela dieta regrado e sofrendo, porque tudo que é muito restritivo traz um sofrimento. Ele não vai conseguir seguir aquilo pelo resto da vida. E logo ele vai cansar e vai, como a gente fala, chutar o pau da barraca e querer comer até tudo que aparecer pela frente, né? E aí não vai funcionar de forma nenhuma, né? Fica com aquele efeito sanfona, às vezes volta pior do que já estava antes e muitas outras questões. A importância de você procurar um profissional, se você se identificou com alguns desses pontos, né, que nós trouxemos ao decorrer do programa. E falando em procurar profissional, como é que podem te achar, Raquel? Explica pra gente. Só ir lá no Instagram, né, seguir, manda uma mensagenzinha lá, que eu vou estar respondendo todo mundo, a gente marcando aquela consulta, né, indo buscar a sua melhor versão. Que é muito importante, você buscar a sua melhor versão e te fazer bem, não só fisicamente, como mentalmente, tudo juntinho. Até porque você atende aqui em Mossoró, mas também faz atendimento online, Raquel, online, também? Tem pacientes até da Inglaterra. Ela é muito chique, ela é muito chique. Mas é muito importante, a gente vê que as pessoas cada vez mais buscam ajuda, porque elas já tentaram de tudo, né? Esses métodos mais fáceis, quem que não quer tomar um comprimido e atingir o seu objetivo e perder 5 quilos? Só que, gente, deixando aqui bem claro, não existe nenhum medicamento que faça você perder uma gordura localizada. Hoje em dia a gente vê que isso vem se desenvolvendo cada vez mais, né? Hoje em dia teve o Ozempic, já tá com o Mounjaro, que o efeito dele é efeito de bariátrica, que uma pessoa sem fazer atividade física, sem comer direito, sem tomar água, sem dormir, toma um negócio que tem milhares de efeitos colaterais, perde peso enquanto está tomando, para de tomar. Porque o que é quando a pessoa emagrece? Você tem uma célula de gordura, né, com glicose dentro. Você emagrece, essa célula murcha. Ela murcha, mas ela vai estar lá. Então, para você preencher ela, é muito mais rápido. Então, você preenche e ainda cria novas células. Então, o processo de emagrecer rápido acontece porque as células estão lá, murchando. Mas a qualquer momento, parou de tomar o medicamento, vai ter os mesmos hábitos de antes e vai voltar ao mesmo resultado. Um grande perigo.
E a gente nem está falando aqui, mas tem, como você falou, muitos efeitos colaterais. Não vamos ceder a essas tentações que muitas vezes estão bem mais fáceis, né? Bem mais acessíveis. A gente procurando, às vezes, o caminho mais longo e mais difícil, mas é o mais saudável, que vai proporcionar a gente uma vida com mais saúde, mais longa, né? Com as pessoas que amamos. Com certeza. É fundamental você ir pelo caminho certo, né? Para conseguir os seus resultados da melhor forma possível. Não tenha pressa, vá dando um passo de cada vez, o importante é você chegar lá. É muito importante a gente ter paciência com a gente nesse processo que é tão desafiador. E Raquel, foi um prazer ter você novamente aqui, um tema muito importante, tirando muitas dúvidas. Eu também sempre aprendo, tiro minhas dúvidas aqui também. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, precisando de falar qualquer um dos assuntos. Eu adoro falar sobre saúde, né? É uma das coisas que a gente mais gosta de conversar. Acredito que todo mundo da área da saúde, né? De passar essa informação que é tão pertinente para as pessoas, que às vezes as pessoas não têm noção, né? De como, às vezes ela se identifica e vai buscar uma ajuda. Então, contribuir com esse processo do primeiro passo é muito importante. Eu agradeço demais o convite. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai para o nosso último intervalo e na volta a gente fala sobre saúde, mas com outros temas, tá bom? Não sai daí. Telecab Esporte. Com novos quadros. Cruzamento para a área, vai batendo, vai entrando na bola possível, gol lá dentro! Muito mais conteúdo E informação de qualidade. Telecab Esporte, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da noite. Levamos o melhor do esporte até você. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Sejam bem-vindos ao Jornal da Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados
que não tem onde ficar. O Albem depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Já estamos de volta e que programa recheado de informação, como eu falei para vocês, mas agora a gente muda o tema e a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a Guarda Municipal da Patrulha Maria da Penha, que está com a programação de conscientização do mês Agosto Lilás. Esse mês que a gente precisa falar o decorrer do ano todo, mas a gente traz um tema maior, a gente traz uma conversa maior no mês de Agosto Lilás e a repórter Erika Milene vai trazer mais informações sobre esse mês. Vamos conferir. O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. Por isso, o município de Mossoró fez uma programação durante todo o mês, passando por UBSs, passando por bairros, para explicar um pouco sobre violência. Estou aqui com Jamile, que organizou a programação, falar um pouco de como vai ser durante todo o mês. Jamile, poderia falar a programação do mês de agosto? Sim, já iniciamos, né, a campanha Agosto Lilás no dia 1º de agosto, com o seminário de abertura da campanha Agosto Lilás, que ocorreu na OAB e contou com a presença de várias instituições, né, da rede de atendimento e proteção às mulheres em situação de violência. Então, desde o dia 1º que já estamos, né, intensificando, é um mês muito repleto de atividades educativas, como rodas de conversa, palestras, blitz educativas. Também realizamos uma blitz educativa no domingo, né? Na Avenida Rio Branco, juntamente com a Delegacia da Mulher, a DEAN. Então, é uma programação bem extensa, né, que a gente vai percorrer unidades básicas de saúde, escolas, CRAs, então vários espaços, prioritariamente, né, do município, a gente da Patrulha Maria da Penha, debatendo os assuntos acerca da Lei Maria da Penha, né, dos tipos de violência, o que são medidas protetivas, como denunciar e o trabalho também da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de Mossoró. Todos os dias de agosto, se não todos, quase todos, haverá uma ação. Onde a gente pode ver quais os bairros que haverá ação? Sim, a programação ela é feita em conjunto com as instituições da rede de atendimento e proteção às mulheres em situação de violência. Então, o público em geral, né, que queira de alguma forma participar, só entrar em contato com a gente da Patrulha Maria da Penha, né? Então, a gente tem a programação, divulgando também nas mídias sociais, né, nas TVs, na comunicação em geral. Então, quem se interessar pode entrar em contato com a gente que a gente vai passar a programação completa. Obrigada, Jamile. Bom, hoje, por exemplo, foi no Santa Delmira, amanhã será no Planalto e todos os dias, ou quase todos os dias, haverá uma ação diferente. Se você quiser verificar se vai haver no seu bairro, só entrar em contato com o UBS ou diretamente com a Patrulha Maria da Penha, que haverá toda a programação. Muito importante a gente ficar sabendo não só da celebração desse mês com um tema tão importante que é a luta da violência contra a mulher, mas também nas UBSs você consegue se informar se você também está sendo vítima, está sofrendo algum tipo de violência, e a gente sabe que são vários tipos de violência, além da física, psicológica, patrimonial, existem muitas formas de violência, você consegue entrar em contato através da UBS, você consegue chamar a Patrulha Maria da Penha, e aí a gente quer dar força, né, para essas mulheres que estão passando por situações assim, que elas possam ver o que estão passando, porque muitas mulheres também não conseguem se identificar ou não conseguem entender a violência que estão sofrendo, se entender e conseguir denunciar, sair desse ciclo de violência que estão sofrendo, que com toda certeza não é fácil, mas é através dessa descoberta, dessa identificação e dessa denúncia que essa mulher vai conseguir sair desse ciclo e viver sua vida. A gente espera que
com a conscientização desse mês, mais mulheres possam sair dessas realidades que são tão tristes e acontecem aqui em Mossoró, no estado, em todo o país. O nosso programa está ficando por aqui. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente durante essa manhã. Lembra que se tem alguém que você conhece que está se identificando, e aí eu falo sobre todos os temas ao decorrer do programa, seja através da Lei Maria da Penha, uma mulher que está sofrendo violência, ou eu volto para o tema do programa do começo, alguém que está passando por algum tipo de transtorno alimentar, manda esse programa para ela, compartilha. Lembra que através da informação que a gente consegue disseminar e acabar com muitos preconceitos, e é através da informação que a gente consegue salvar vidas, quando a gente fala da lei, da patrulha, da Lei Maria da Penha. Então amanhã eu aguardo por vocês, às 8h30 da manhã, nosso encontro está marcado e a gente vai receber um pneumologista para falar sobre DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então amanhã vai ter muita informação. Tenha um excelente dia e até mais.